O teatro estava lotado. Luzes douradas atravessavam a cortina azul enquanto o público esperava, impaciente, o início do show. O nome Roberto Carlos brilhava em letras elegantes no painel de LED, e o murmúrio de centenas de vozes se misturava à expectativa de um momento que prometia ser histórico. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. Uma espécie de silêncio que antecede o inexplicável. Roberto, já com seus gestos lentos e o olhar sereno de quem viveu o palco como um lar, ajeitava o microfone com as mãos trêmulas. Não era nervosismo, era emoção antiga, daquelas que vêm de dentro e não precisam de palavras. O público aplaudiu de pé quando ele apareceu, e ele, sorrindo com o mesmo brilho de décadas atrás, agradeceu com o aceno de sempre. Mas o que ninguém sabia é que nos bastidores um jovem observava tudo com o coração acelerado. Chamava-se Rafael, bisneto do rei. Tinha apenas 17 anos, mas carregava uma presença que lembrava o avô em seus primeiros anos de carreira. O olhar firme, o cabelo desalinhado e uma serenidade no jeito de falar que revelava algo além da idade. Rafael crescera longe dos holofotes. Seu pai, um homem reservado, sempre evitou que ele se envolvesse com a música, não por medo do fracasso, mas por respeito à sombra gigantesca que o sobrenome trazia. Mas Rafael não escolheu amar a música. A música o escolheu. Desde criança, cantar era o único jeito de acalmar o que ele sentia por dentro. E quando descobriu os antigos discos de Roberto na casa da avó, algo despertou. Voz é herança, mas alma é dom, costumava dizer a avó, com o mesmo tom de quem sabia o peso e a beleza de carregar um nome. Naquela noite, depois de muita insistência, Roberto concordara em ouvir o bisneto cantar, mas de surpresa. O pedido partira da equipe, que preparara tudo em segredo. O show seguia normalmente até que, após a terceira música, as luzes diminuíram. Roberto olhou para os lados, confuso. O maestro fez um gesto discreto e a banda silenciou. O apresentador entrou no palco. Senhoras e senhores, o que vai acontecer agora não estava no roteiro. Um murmúrio percorreu o teatro. Roberto ergueu o olhar, curioso, enquanto o apresentador continuava. Hoje, pela primeira vez, o bisneto de Roberto Carlos vai subir a este palco. O público reagiu com surpresa. Um misto de aplausos e murmúrios tomou conta do ambiente. Roberto, imóvel, parecia não acreditar. Rafael entrou devagar, vestindo uma camisa branca simples, o rosto sereno, mas os olhos marejados. Caminhou até o centro do palco, parando a poucos metros do avô. A plateia ficou em silêncio absoluto. Boa noite, disse ele, a voz levemente trêmula. Eu cresci ouvindo suas músicas, vô, e cada uma delas me ensinou algo sobre amor, fé e esperança. Mas hoje eu queria cantar algo meu. Roberto, sentado na cadeira próxima ao microfone, observava o neto como se o tempo tivesse parado. O jovem respirou fundo. O pianista começou a tocar. Era uma melodia suave, quase celestial. E então, com voz doce e firme, Rafael começou a cantar. Open quote. Quando o mundo me esquece, eu lembro de ti, Jesus. Quando o medo me alcança, é tua voz que me conduz. Close quote. Os primeiros versos atravessaram o teatro como um sussurro de paz. A letra era simples, mas carregava uma força quase espiritual. Roberto baixou a cabeça. Seus lábios se moveram discretamente, como se orasse em silêncio. O público, tomado pela emoção, começou a enxugar as lágrimas. A canção falava sobre fé, mas também sobre perdão, sobre recomeço, sobre tudo que Roberto havia cantado em sua vida, mas agora, em uma nova geração, nascida da mesma linhagem. No segundo refrão, Rafael ergueu os olhos e olhou diretamente para o avô. Open quote. Não há coroa maior que o amor, nem trono mais alto que o teu, Senhor. Close quote. Foi ali que algo dentro de Roberto se desfez. As lágrimas que ele segurava desde o início caíram silenciosamente. Era como se visse não apenas um bisneto cantando, mas o eco vivo de tudo o que ele sempre acreditou. O público se levantou, emocionado. As pessoas gravavam, choravam, se abraçavam. A energia no teatro era indescritível. Rafael, ao final da música, deu um passo à frente e estendeu a mão. Roberto levantou-se lentamente, o rosto banhado em lágrimas. Abraçou o bisneto com força. O microfone captou apenas um sussurro. Você não imagina o quanto eu esperei por isso. Os dois ficaram abraçados por longos segundos, enquanto a plateia os aplaudia de pé. Mas quando as luzes começaram a diminuir e a equipe se aproximava para encerrar o ato, Roberto segurou o braço do bisneto e o olhou nos olhos com um brilho indecifrável. Quem escreveu essa canção, Rafael? Perguntou ainda com a voz embargada. O jovem hesitou, respirou fundo. Eu escrevi, depois de um sonho que tive. Roberto franziu o senho. Um sonho? Sim.
Rafael sorriu, nervoso. Eu sonhei com uma voz que me pedia para escrever algo sobre o que vem depois, do silêncio. O avô permaneceu imóvel por alguns segundos. O rosto, antes sereno, ficou sério. Depois do silêncio? Repetiu ele lentamente, como se buscasse algo na memória. Rafael assentiu, sem entender. Roberto olhou para o chão e depois para o alto, respirando fundo. Eu escrevi uma música com esse mesmo nome, há mais de 40 anos. Nunca lancei. O público, ainda em êxtase, não percebeu o que se passava entre eles. Era como se apenas os dois estivessem ali. O maestro observava de longe, intrigado. Rafael, surpreso, deu um passo à frente. Eu nunca ouvi essa canção, vô. Roberto assentiu lentamente. Eu sei. Ele sorriu de leve, mas o olhar parecia distante. Ninguém ouviu. O silêncio tomou conta do palco novamente. Havia algo de estranho naquela coincidência. A plateia, sem entender o que acontecia, aplaudiu mais uma vez, enquanto o avô e o bisneto permaneciam lado a lado, cercados por uma aura de mistério e emoção. Roberto enxugou o rosto e, antes de sair do palco, aproximou-se do neto e disse baixinho: Amanhã, quero que venha até a minha casa. Tem algo que preciso te mostrar. Rafael assentiu, sem imaginar o que estava por vir. Naquela noite, ao sair do teatro, ele foi recebido como um novo prodígio da música brasileira. As redes sociais explodiram com vídeos do momento em que o bisneto de Roberto Carlos emocionou o rei com uma canção sobre Jesus. A chuva começou a cair fina sobre o Rio de Janeiro naquela manhã. A casa de Roberto, silenciosa, parecia suspensa no tempo. O mesmo casarão em que ele havia composto dezenas de músicas, cada cômodo carregando histórias que nem o tempo teve coragem de apagar. O portão de ferro se abriu lentamente, revelando Rafael, ainda com os olhos marcados pela noite mal dormida. O que acontecera no show ainda o perseguia. A reação do avô, o nome da canção, o convite misterioso. Havia algo mais ali, algo que ultrapassava o simples acaso. Ao entrar, foi recebido por Maria, a funcionária antiga da família, que o conhecia desde bebê. Ele está no estúdio, meu filho. Disse que você devia vir direto para lá, avisou ela com um olhar afetuoso, mas inquieto. O corredor que levava até o estúdio era um túnel de memórias. Paredes forradas de fotos, discos de ouro, recortes de jornais, dedicatórias de artistas do mundo inteiro. No fim dele, a porta de madeira permanecia entreaberta. Rafael respirou fundo antes de entrar. Roberto estava sentado diante do piano, o mesmo que o acompanhara por décadas. Sobre ele repousavam folhas amareladas pelo tempo, repletas de anotações, rasuras e versos inacabados. Quando percebeu a presença do bisneto, o cantor ergueu o olhar e esboçou um leve sorriso. Achei que você não viria. Eu não conseguiria pensar em outra coisa, respondeu Rafael, se aproximando. O senhor disse que tinha algo para me mostrar. Roberto assentiu, empurrando levemente o caderno em sua direção. Está tudo aqui. Rafael folheou as páginas com cuidado. Havia títulos de canções conhecidas e outras completamente desconhecidas. Mas uma delas o fez parar. No topo da folha, em letras firmes e antigas, estava escrito Depois do Silêncio. Eu escrevi essa música em 1983. Começou o avô, com a voz baixa. Foi logo depois que perdi um grande amigo e uma fase difícil da minha vida. Eu sentia como se Deus tivesse me silenciado. Ele levantou-se devagar, caminhando até uma prateleira repleta de fitas cassete. Gravei uma versão dela, sozinho à noite. Mas nunca mostrei para ninguém. Por quê? Perguntou Rafael. Roberto respirou fundo. Porque quando terminei de cantar, ouvi algo que não estava na gravação. O silêncio que se seguiu pareceu congelar o ar. Ouvi uma voz, continuou ele. Uma voz infantil cantando junto. Eu estava sozinho no estúdio. Achei que era cansaço, que estava imaginando coisas. Mas quando toquei a fita no dia seguinte, ela ainda estava lá. Rafael o olhava, imóvel. Uma voz infantil? Sim. Uma criança cantando em coro comigo o último verso. O jovem engoliu em seco. E o que dizia o último verso? Roberto se aproximou do piano e tocou uma nota solta que ecoou grave pela sala. Quando o som se cala, é o céu quem continua a cantar. Aquela frase pareceu atravessar Rafael como um raio. Era exatamente a mesma que ele escrevera no final da própria música, sem jamais ter ouvido o original. Vô, balbuciou ele, com a voz embargada. Essa é a mesma frase da minha canção. Eu juro que nunca soube disso. Roberto o encarou longamente. Eu acredito em você. Ele sorriu, com um ar de quem reconhece o inexplicável. Foi por isso que te chamei aqui. Ele colocou a fita no antigo gravador e apertou o play. O som chiado preencheu o ambiente. A voz de Roberto, jovem, começou a cantar. O piano, leve e triste, acompanhava a melodia. Era como se o tempo tivesse voltado.
E então, perto do final, Rafael ouviu uma voz de criança, doce, pura, quase celestial. O corpo inteiro dele arrepiou. Meu Deus, Roberto desligou o gravador. Eu nunca consegui explicar isso. Nunca. Guardei essa fita todos esses anos. E ontem, quando ouvi você cantar, eu senti a mesma presença. Rafael passou as mãos pelos cabelos, tentando processar. Eu sonhei com essa voz, vó, dias antes do show. Uma criança me chamava pelo nome e dizia para eu escrever sobre o que vem depois do silêncio. O velho cantor o olhou fixamente em silêncio. Há coisas que a razão não alcança, meu neto. Talvez essa voz nunca tenha deixado este lugar. Lá fora, o som da chuva aumentou. As gotas batiam contra as janelas como se marcassem um ritmo invisível. De repente, uma batida leve ecoou na porta. Maria entrou, pálida. Seu Roberto, tem um homem aí fora. Disse que precisa falar com o senhor. É sobre a música Depois do Silêncio. Os dois se entreolharam surpresos. Quem é ele? Perguntou Roberto. Disse que se chama Padre Augusto e que o senhor prometeu encontrá-lo há 40 anos. O tempo pareceu parar. Rafael sentiu um arrepio percorrer a espinha. 40 anos? Maria assentiu. Foi o que ele disse. E ele está segurando uma carta. Roberto se levantou lentamente com o rosto sem cor. Eu pensei que ele tivesse morrido. O silêncio entre eles voltou a crescer, denso, quase palpável. O som distante de trovões fazia a casa parecer tremer. Traga-o até aqui, disse finalmente o cantor. Maria hesitou. O senhor tem certeza? Sim. Roberto olhou para o bisneto. Está na hora de sabermos o que o silêncio quer dizer. Minutos depois, o padre entrou na sala. Tinha os cabelos grisalhos e olhos serenos, mas profundamente tristes. Trazia nas mãos um envelope envelhecido e, pendurado ao pescoço, um crucifixo de madeira escura. Roberto, disse ele com a voz rouca, demorou muito para esse dia chegar. O cantor permaneceu imóvel. Pensei que nunca mais o veria, padre. Eu também, respondeu o homem entregando a carta. Mas certas promessas não morrem. Rafael observava a cena, sem entender. Que promessa? O padre olhou para o jovem com uma expressão suave. Você deve ser o bisneto. Seu nome é Rafael, certo? Sim, então talvez seja a hora de saber. Ele se virou para Roberto e disse com voz firme: aquela gravação nunca foi apenas uma canção, era uma mensagem. E ela não foi escrita apenas por você. Roberto apertou o envelope nas mãos. O que quer dizer com isso? O padre deu um passo à frente. A voz na fita não era humana. Rafael deu um passo atrás, incrédulo. Como assim? Aquela voz, continuou o padre, apareceu nas fitas originais que você gravou aqui e também na cópia que guardamos na paróquia. Nenhum técnico conseguiu explicar. E havia mais. O último verso, aquele sobre o céu continuar a cantar, apareceu escrito no verso da partitura em caligrafia infantil. O silêncio caiu pesado sobre o estúdio. Roberto passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Eu nunca escrevi aquilo. Eu sei. O padre olhou para Rafael. E agora essa mesma voz voltou, através dele. Rafael sentiu o coração disparar. Uma sensação estranha, quase familiar, começou a crescer dentro dele, como se algo o observasse, como se uma lembrança perdida tentasse emergir. O relógio antigo da sala marcou 10 horas em ponto, quando o silêncio tomou conta da casa. O som do ponteiro parecia ecoar entre as paredes, como se cada segundo fosse uma batida do coração de algo que ainda não queria se revelar. Rafael continuava olhando para a fotografia em suas mãos. A criança entre Roberto e o padre sorria com uma expressão tão pura que dava a sensação de estar viva dentro do papel. Quem é ela? Insistiu ele, com a voz baixa, quase temendo a resposta. Roberto demorou a falar. Essa foto foi tirada em 1983, disse por fim. No mesmo ano em que gravei Depois do Silêncio. O padre assentiu. O nome dela era Gabriel. Rafael levantou o olhar. Gabriel? Sim, respondeu o padre. Ele era coroinha da igreja de Santo Antônio, lá em Cachoeiro. Tinha 8 anos quando desapareceu. Aquela palavra ecoou como um trovão dentro do estúdio. Desapareceu? Repetiu Rafael. Roberto passou a mão no rosto, como se lutasse contra lembranças antigas. Na época, a polícia nunca encontrou o corpo. Foi uma tragédia que abalou a cidade. Eu estava gravando um disco e, quando soube do desaparecimento, viajei para ajudar nas buscas. Gabriel era um menino especial. Dizia que ouvia músicas que vinham do céu. O padre completou, a voz carregada de melancolia. Na manhã em que sumiu, ele disse para a mãe que precisava ir cantar para Deus. Essas foram as últimas palavras dele. Rafael se manteve imóvel, sentindo o coração apertar. E o que isso tem a ver comigo? O padre olhou fixamente, com olhos que pareciam ver além da realidade. Tudo. Roberto se virou lentamente para o neto.
No dia em que gravei Depois do Silêncio, eu estava sozinho no estúdio. E Rafael, quando ouvi aquela voz infantil, era a voz dele. O jovem deu um passo para trás, o ar pesando nos pulmões. A voz do garoto desaparecido? Roberto assentiu. Nunca contei isso a ninguém. Tive medo de parecer louco. Mas quando ouvi você cantar no palco, era a mesma sensação. Como se aquela presença voltasse. O padre colocou a mão no ombro de Rafael. Às vezes, quando Deus quer continuar algo que foi interrompido, ele escolhe um novo instrumento. O jovem respirou fundo, tentando controlar a mistura de medo e fé que tomava conta de si. Está dizendo que, ele hesitou, que esse garoto. O padre apenas fez um gesto com a cabeça, confirmando sem palavras. Rafael sentou-se devagar, encarando o chão. A lembrança do sonho voltou à mente. O campo dourado, a voz de uma criança chamando seu nome e a frase repetida inúmeras vezes: escreve sobre o que vem depois do silêncio. Ele levantou o olhar, decidido. Eu quero ouvir a fita de novo. Roberto hesitou. Tem certeza? Sim. O avô recolocou a fita no gravador. O chiado preencheu o ambiente mais uma vez. A música começou, doce e melancólica. E então, no verso final, a voz infantil surgiu. Mas dessa vez, algo estava diferente. A gravação parecia mais clara, mais nítida, como se o tempo tivesse restaurado o som. Rafael fechou os olhos e o que ouviu o fez estremecer. Open quote. Depois do silêncio é quando ele volta. Close quote. O padre se benzeu rapidamente. Isso não estava na fita antes, murmurou. Roberto, pálido, olhou para o gravador. Eu nunca ouvi esse verso. A energia do ambiente mudou. O ar parecia vibrar, as luzes tremulavam suavemente. Rafael sentiu um calor subir pelo corpo, uma mistura de medo e reverência. E então, algo dentro dele, uma lembrança antiga, distante, quase impossível, começou a se abrir. Imagens vieram em flashes. Uma pequena igreja, risadas infantis, um homem de cabelo grisalho cantando ao piano. E no meio de tudo, uma voz dizendo, open quote, promete que vai terminar a canção para mim? Close quote. Rafael abriu os olhos bruscamente, o coração disparado. Eu já estive nesse lugar, sussurrou. Eu lembro dessa voz. O padre se aproximou, olhando com espanto. O que você está dizendo? Eu não sei, respondeu o jovem com as mãos trêmulas. Mas eu conheço essa melodia desde criança. Eu costumava cantar isso antes de dormir, mesmo sem saber de onde vinha. Roberto se levantou de repente, indo até uma gaveta antiga. De lá tirou uma partitura envelhecida e a colocou sobre o piano. Essa é a letra original, disse ele. Olha o que está escrito no rodapé. Rafael se aproximou. No canto inferior da folha, uma caligrafia infantil desenhava as palavras. Open quote. Para quem continuar o que comecei. Close quote. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O padre, visivelmente emocionado, murmurou. Ele sabia. Rafael olhou fixamente para a partitura, o coração acelerado. Eu preciso terminar essa música. Roberto observava, entre orgulho e inquietação. Terminar uma canção que começou há 40 anos, escrita por um garoto que desapareceu e agora fala através de você. Tem certeza, meu filho? Rafael respirou fundo. Não é escolha, vô. É chamado. O padre colocou a mão sobre o crucifixo no peito. Se for mesmo um chamado, o mundo vai ouvir o resultado. Mas cuidado, Rafael. Toda luz carrega sua sombra. Um trovão ecoou do lado de fora. A tempestade voltava a se formar. Rafael se sentou ao piano e colocou as mãos sobre as teclas. Tocou as primeiras notas e a melodia antiga renasceu, viva, atravessando o tempo e o espaço. Roberto se aproximou com os olhos marejados e começou a cantar junto em voz baixa. De repente, uma terceira voz se uniu a eles, suave, distante, mas perfeitamente audível. O padre olhou em volta paralisado. Está ouvindo isso? Roberto chorava. Sim, a mesma voz. Rafael continuava tocando, como se estivesse em transe. Cada nota parecia guiada por algo maior. E quando terminou a última sequência, ergueu o olhar para o avô, os olhos marejados, o corpo inteiro tremendo. Ele quer que a gente cante isso em público. Roberto, atônito, enxugou o rosto. Ele. Rafael olhou para o crucifixo do padre, depois para o teto, e respondeu. O silêncio que tomou conta do auditório naquela noite parecia carregar mais peso do que qualquer aplauso poderia sustentar. Depois da apresentação de Lucas, o bisneto que emocionara o país inteiro, a rotina da família Braga se transformara completamente. Programas de televisão, convites para entrevistas, pedidos de shows, tudo isso chegou de forma avassaladora. Mas, entre o brilho dos holofotes e o burburinho da fama repentina, crescia uma tensão que poucos percebiam. Roberto, o avô, estava dividido entre o orgulho e o medo.
Orgulho por ver no bisneto um reflexo de fé e sensibilidade que o lembrava dos seus próprios primeiros anos na música. Medo porque sabia o quanto o sucesso podia ser cruel. Ele já tinha visto muitos talentos se perderem pelo caminho, alguns por vaidade, outros por cansaço da alma. Naquela semana, Lucas mal tinha tempo para respirar. Passava horas em entrevistas, ensaios e reuniões com empresários interessados em lançar seu nome de verdade. O menino de olhar sereno começava a se sentir sufocado. Cada vez mais, sentia falta da simplicidade que o motivara a cantar pela primeira vez. Aquele momento em que ele só queria homenagear Jesus e tocar o coração do bisavô. Numa tarde chuvosa, ele foi até a casa de Roberto, sem avisar. Encontrou o avô no estúdio, cercado por discos, partituras antigas e lembranças espalhadas pelas paredes. O cantor, agora com os cabelos prateados refletindo a luz suave da janela, olhou para o bisneto com ternura. Achei que você estivesse ocupado demais para vir aqui, meu garoto, disse Roberto, com um leve sorriso. Lucas abaixou a cabeça, envergonhado. Eu tô, vô, mas eu precisava respirar um pouco. As pessoas querem que eu cante, que eu fale, que eu sorria o tempo todo. E parece que eu tô perdendo o motivo que me fez cantar. Roberto suspirou fundo e se levantou, apoiando a mão no ombro do menino. Sabe o que é mais difícil na música, Lucas? Continuar puro. Não puro de erros, mas de intenção. Cantar para tocar o coração e não para ser aplaudido. Lucas assentiu em silêncio. O avô o levou até um piano antigo, o mesmo em que havia composto tantas das suas canções. Senta aqui comigo. E começou a tocar devagar um trecho de detalhes. A melodia soava como uma lembrança viva. Lucas o acompanhou com a voz, tímida no início, mas logo envolvida pela emoção. A cada verso, o menino parecia reencontrar o propósito que havia perdido entre compromissos e obrigações. Quando terminaram, Roberto olhou firme para ele. Cantar sobre Jesus é muito mais do que cantar uma música. É viver o que se canta. Se o palco te fizer esquecer disso, desce dele. Essas palavras ecoaram no coração de Lucas durante dias. Ele começou a se afastar dos empresários que insistiam em moldar sua imagem e voltou a frequentar as igrejas simples, onde o público não pedia autógrafo, mas orava junto. E foi numa dessas pequenas apresentações em um templo afastado no interior do Rio que algo extraordinário aconteceu. Enquanto cantava uma nova música que havia escrito, uma canção sobre perdão e fé, um senhor de cabelos grisalhos entrou discretamente pela porta dos fundos. Estava de óculos escuros, tentando não ser reconhecido, mas a emoção no olhar o entregava. Roberto Carlos havia ido vê-lo cantar novamente, sem plateia, sem câmera, sem imprensa. E pela segunda vez as lágrimas desceram pelo seu rosto. Mas havia algo diferente naquela lágrima. Não era apenas emoção, era alívio. Era como se ele tivesse entendido que a chama acesa em Lucas não dependia mais de fama, mas de fé. Quando o culto terminou, o avô se aproximou do bisneto e o abraçou em silêncio. Foi um daqueles abraços demorados em que o tempo parece parar. Lucas encostou a cabeça no ombro de Roberto e sussurrou: Agora eu entendi o que o senhor quis dizer. O cantor fechou os olhos. Eu também entendi, meu filho. Agora é você quem vai ensinar o resto. Mas antes que pudesse responder, Lucas sentiu alguém tocar em seu braço. Uma mulher de voz trêmula, chorando, disse: Eu preciso te contar algo, Lucas. Algo que pode mudar tudo o que você pensa sobre a sua música. O jovem olhou para ela, confuso, e notou em seu semblante algo familiar. Um traço no olhar, no sorriso, uma semelhança que o desconcertou. Roberto observava em silêncio, como se reconhecesse algo também, mas permanecia imóvel. A mulher enxugou as lágrimas, respirou fundo e, olhando fixamente para ele, murmurou: Eu sou filha de alguém que o seu bisavô nunca pôde conhecer. O coração de Lucas disparou. Roberto, pálido, pareceu congelar no tempo. E naquele instante, o peso de décadas de silêncio começou a se mover, prestes a revelar um segredo que mudaria para sempre a história dos Braga. O silêncio que tomou conta da pequena igreja parecia sufocar. O som distante do vento batendo nas janelas se misturava ao respirar acelerado de Lucas, que olhava fixamente para a mulher à sua frente. Ela tremia. Não apenas de emoção, mas de medo. Roberto, atrás dele, permaneceu imóvel, como se o tempo tivesse parado exatamente ali. Como assim? Filha de alguém que meu bisavô nunca conheceu? Perguntou Lucas, com a voz trêmula. A mulher respirou fundo, enxugou as lágrimas e, num sussurro que parecia pesar uma vida inteira, respondeu: Eu sou filha de um amor que ele teve antes da fama. Uma história que ficou escondida,
esquecida nos bastidores da vida. Roberto levou as mãos ao rosto, como quem reconhece um eco distante da própria história. Sua mente voltou no tempo, muito antes dos palcos, das flores azuis e dos aplausos intermináveis. Era como se cada acorde de sua trajetória ganhasse um novo significado, agora atravessado por um segredo que ele nunca imaginou ser revelado tão tarde. Lucas, confuso, olhou para o avô, buscando respostas. Vô, o que ela está dizendo? Isso é verdade? O velho cantor respirou fundo, sentou-se num dos bancos e encarou o chão. Sua voz saiu baixa, embargada. Eu sempre ouvi rumores, meu filho, coisas que o tempo tentou esconder. Mas nunca pensei que um dia alguém viria me confirmar. A mulher se aproximou com os olhos marejados. Eu não vim aqui para confundir vocês. Eu só vim porque. Ela parou, tentando conter o choro. Porque o meu pai faleceu há poucos meses. E antes de partir, ele deixou uma carta. Uma carta que menciona o nome de vocês. Ela tirou um envelope amarelado da bolsa, o papel desgastado pelas décadas. Lucas o pegou com as mãos trêmulas e olhou para o avô, que apenas assentiu, permitindo que o bisneto abrisse. A letra era antiga, mas ainda firme. Open quote. Se um dia estas palavras chegarem a vocês, é porque já não estou mais aqui. A música me deu tudo, mas também me tirou o essencial, o tempo com quem eu mais amei. Deixo meu amor e minha saudade àqueles que herdaram meu sangue e minha voz. Um dia entenderão que cantar sobre amor e fé não é o mesmo que vivê-los. Que me perdoem os que esperei reencontrar e os que nunca souberam de mim. Close quote. As mãos de Lucas tremiam. Ele leu as palavras mais de uma vez, tentando absorver cada uma. Roberto, com os olhos marejados, parecia em transe. O peso da carta pairava sobre eles como uma melodia inacabada. Uma confissão escrita tarde demais. Essa caligrafia, murmurou o cantor com a voz embargada. É dele. Eu reconheceria em qualquer lugar. A mulher assentiu. Meu pai sempre me disse que o maior arrependimento da vida dele foi ter deixado alguém para trás. Alguém que ele nunca teve coragem de procurar. Lucas sentiu um nó na garganta. A história que sempre o fascinara, a do rei da música romântica, o homem que falava de amor com tanta pureza, agora ganhava rachaduras humanas, imperfeitas, dolorosas. Ele se afastou um pouco, tentando compreender o que tudo aquilo significava. Então, ele murmurou, olhando para o avô, existe uma parte da nossa família que nunca conhecemos. Roberto enxugou o rosto. Levantou-se com dificuldade e olhou para a mulher, como se buscasse um reflexo distante no olhar dela. Qual era o nome dele? Perguntou ele. Ela respirou fundo. Antônio Braga. O nome ecoou como um trovão silencioso dentro da igreja. Roberto levou a mão ao peito. Antônio, repetiu ele, quase num sussurro. Meu irmão. Lucas arregalou os olhos. Seu irmão? O velho cantor assentiu, os olhos marejados. Sim, ele sumiu ainda jovem, quando a carreira começou a crescer. Nunca mais tivemos notícias. Todos achávamos que ele tinha seguido outro caminho, mas nunca imaginamos que ele tivesse deixado uma família. O silêncio voltou, denso, quase sagrado. Lucas olhava para a mulher, percebendo que de alguma forma o destino havia unido duas pontas que o tempo tentou separar. Ela, emocionada, segurou as mãos dele. O meu pai sempre dizia que um dia a música dele seria ouvida de novo, mas não pela voz dele, pela voz de alguém que carregasse o mesmo dom. Roberto olhou para o bisneto e as lágrimas voltaram a cair. Lucas, agora eu entendo. A tua voz, o jeito como você canta, não é só herança, é um chamado. O menino respirou fundo, sentindo algo mudar dentro de si. Vô, e se essa carta não fosse um fim, mas um começo? Roberto sorriu de leve. Talvez seja isso que Deus está tentando nos mostrar. Mas antes que pudessem continuar a conversa, a porta da igreja se abriu lentamente. Um homem alto, de terno escuro, entrou carregando uma pasta nas mãos. Olhou em volta como se procurasse alguém e então perguntou em voz baixa: Um de vocês é Lucas Braga? O jovem assentiu, confuso. Sou eu. Por quê? O homem se aproximou, tirou um envelope lacrado da pasta e disse: Este documento foi deixado junto com a carta. E, segundo as instruções, só deveria ser entregue a você. Lucas olhou para o envelope, sem entender. Roberto se levantou devagar, e os dois trocaram um olhar que misturava apreensão e esperança. O homem estendeu o envelope e, antes de sair, murmurou: O conteúdo disso muda tudo o que vocês pensam sobre a história da família. A porta se fechou. O som ecoou pela igreja. Lucas ficou parado, olhando para o envelope lacrado em suas mãos. O avô deu um passo à frente. Abre, meu filho. Lucas hesitou por um instante, respirou fundo e começou a romper o lacre com cuidado.
E naquele exato momento, o som distante de trovões começou a ecoar do lado de fora, como se o céu também esperasse pelo que viria a seguir. O som do trovão pareceu selar o instante. Lucas, com o envelope nas mãos, sentiu o peso de algo que ele ainda não compreendia totalmente. O papel era antigo, o lacre de cera vermelha trazia as iniciais AB, as mesmas de Antônio Braga. O coração dele batia forte, como se cada segundo que passava o aproximasse de um segredo enterrado por gerações. Roberto observava em silêncio, os olhos marejados, as mãos trêmulas. Sabia que aquele momento podia revelar verdades que o tempo tentou apagar. E, ao mesmo tempo, tinha medo do que poderia encontrar. Com cuidado, Lucas abriu o envelope. Dentro havia 2 folhas envelhecidas e uma fotografia em preto e branco. Na imagem, um jovem de semblante sereno segurava um violão. Ao lado dele, um homem que Lucas reconheceu imediatamente, o próprio Roberto, ainda no início da carreira. Meu Deus! Sussurrou o cantor, aproximando-se devagar. Essa foto! Eu achei que tivesse se perdido há décadas. Lucas virou a primeira página da carta. A caligrafia era a mesma da anterior, mas o conteúdo parecia mais pessoal. Open quote. Roberto, se um dia você ler isto, é porque o tempo fez o que eu não consegui fazer, me reconciliar com a vida. Eu nunca te culpei por nada. Você seguiu o chamado da música e eu segui o da fé. O que talvez você nunca tenha sabido é que minha voz também encontrou seu caminho. Não nos palcos, mas nas igrejas, nas ruas, entre pessoas simples que ainda acreditavam que uma canção podia curar. Hoje, meu filho, o pequeno Elias, canta comigo. Ele é a lembrança viva do que um dia fomos. Se Deus permitir, ele ou os filhos dele levarão adiante o que eu não pude concluir. A música da nossa família não acabou, apenas mudou de direção. Que um dia você os encontre. Com amor, seu irmão Antônio. Close quote. Lucas terminou de ler e ficou em silêncio, tentando processar cada palavra. O nome Elias ecoava em sua mente como uma nota presa no ar. Elias? Ele repetiu baixinho. O pai dela? A mulher assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim. Meu pai sempre dizia que o nome dele veio de uma promessa que ele nunca explicou direito. Roberto se sentou, levando as mãos à cabeça. Meu irmão teve um filho, e esse filho continuou cantando sobre fé. Lucas, você entende o que isso significa? O jovem respirou fundo, ainda tentando conter a emoção. Significa que a minha música veio dele também. Que talvez o que eu senti quando cantei aquela primeira vez não era só emoção. Era algo que vinha de muito antes. O avô sorriu com tristeza e orgulho. Vem de gerações, meu filho. Uma herança que o sangue não explica, mas o espírito confirma. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, a mulher entregou outro papel a Lucas. Menor, amarelado, quase rasgando. Isso estava junto com a carta, mas tem algo diferente. Parece uma letra de música. Lucas abriu, e sim, eram versos curtos, simples, mas carregados de sentimento. Open quote. Não há distância entre o som e o céu, quando a voz vem do coração. O amor que deixei, o amor que ficou, é o mesmo que hoje te faz canção. Close quote. O silêncio tomou conta novamente. Roberto, emocionado, passou a mão sobre o papel como quem toca um tesouro. Eu lembro desses versos. Ele os cantava antes de dormir, quando éramos garotos. Lucas olhou para o avô. E se a gente gravasse essa música? Perguntou, com um brilho nos olhos. Do jeito que ele escreveu, sem mudar nada. O cantor pareceu surpreso, mas logo um sorriso se formou em seu rosto. Seria a forma mais bonita de unir o que o tempo separou. A mulher chorava em silêncio, sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Lucas pegou o violão que estava encostado no altar e dedilhou as primeiras notas, tentando encontrar uma melodia que coubesse na simplicidade da letra. A voz dele saiu suave, pura, quase como uma oração. Open quote. Não há distância entre o som e o céu. Close quote. E Roberto, com a voz rouca e carregada de memória, completou o verso. Open quote. Quando a voz vem do coração. Close quote. A igreja se encheu daquela harmonia antiga e nova ao mesmo tempo, como se passado e presente finalmente se encontrassem no mesmo compasso. A mulher caiu de joelhos, tomada pela emoção. E do lado de fora, a chuva começou a cessar, deixando um rastro de luz dourada atravessar o vitral. Mas, no meio daquela paz repentina, Lucas notou algo estranho no envelope ainda sobre o banco. Um símbolo pequeno, gravado no canto inferior da página, um círculo com um R entrelaçado. Ele mostrou ao avô. Vô, o senhor já viu isso antes? Roberto pegou o papel, aproximou dos olhos e franziu a testa. Isso. Isso era o selo antigo da gravadora que eu e meu irmão sonhávamos criar quando éramos jovens. A gente até desenhou esse símbolo, lembra?
mas nunca chegamos a usá-lo. Lucas olhou para o avô, intrigado. Então, por que ele está aqui? Roberto ficou em silêncio por um momento, pensativo. Talvez, ele murmurou, talvez o seu bisavô tenha deixado mais do que cartas. Lucas sentiu um arrepio. Como assim? Talvez, respondeu Roberto com os olhos marejados. Exista uma gravação. Uma canção perdida que ele nunca lançou. Os dois se olharam em choque. A mulher levou as mãos à boca sem acreditar. Se isso for verdade, sussurrou ela, o mundo precisa ouvir. Roberto assentiu, a voz firme agora. E talvez só você, Lucas, possa terminar o que ele começou. Do lado de fora, o céu clareava. O trovão cessou e o som distante dos sinos da igreja ecoou, marcando o início de algo novo. Uma busca que estava apenas começando. Lucas olhou para o envelope vazio, para o selo misterioso, e sentiu o coração mais forte. Ele sabia que a resposta estava em algum lugar. Talvez em uma fita, talvez em uma melodia perdida no tempo. Mas uma coisa era certa. A história da família Braga ainda não tinha sido completamente cantada. Naquela manhã, o sol invadia os vitrais da pequena igreja, projetando manchas coloridas sobre o chão de madeira antiga. O clima era de paz, mas o coração de Lucas batia com inquietude. O selo misterioso, o círculo com o R entrelaçado, não saía da mente dele. Aquilo não era apenas um detalhe estético. Era um chamado, uma pista deixada com propósito. Roberto, sentado ao seu lado, observava o símbolo novamente. O brilho no olhar do cantor misturava saudade e curiosidade. Esse selo, murmurou ele, foi ideia de Antônio. Ele dizia que um dia a gente teria nosso próprio estúdio. Chamaria Recomeço. O R era de Roberto, mas também de renascimento. Lucas franziu o senho. Recomeço? Sim, ele acreditava que cada música podia recomeçar uma história, curar algo, dar sentido ao que parecia perdido. A mulher, filha de Elias, neta de Antônio, se aproximou, ainda emocionada. E se esse símbolo for uma assinatura? Um sinal de que existe algo guardado? Algo que o seu irmão deixou esperando por vocês? Roberto ficou pensativo. Pode ser. Ele fez uma pausa e acrescentou com voz mais baixa. Mas se existe, talvez esteja em algum lugar que ele acreditava que eu encontraria. O trio saiu da igreja e caminhou até o carro de Roberto. No banco de trás, uma pasta antiga repousava desde o início da noite. O cantor abriu o zíper e tirou de lá um caderno de capa azul, gasto pelo tempo. Este era o caderno de composições da época em que a gente morava em Cachoeiro. Eu o reencontrei há poucos anos. Talvez tenha algo aqui. Lucas folheou as páginas devagar, sentindo o cheiro de papel antigo. Havia anotações, trechos de letras, ideias soltas. E então, quase no final, uma página rasgada chamava atenção. Nela, um verso incompleto. Open quote. No fim do silêncio, o amor recomeça. Close quote. Logo abaixo, o mesmo símbolo, o círculo com o R entrelaçado. Lucas olhou para o avô. É a mesma marca. Roberto assentiu, agora visivelmente abalado. Isso confirma. Antônio começou a escrever algo, mas nunca terminou. A mulher se aproximou, apontando para o rodapé da folha. Espera, tem uma anotação aqui. Ela leu em voz alta. Fita 07 Estúdio Velho, 1963. Um arrepio percorreu o corpo de todos. Estúdio Velho, repetiu Roberto pensativo. Isso só pode ser o galpão antigo em Cachoeiro. O primeiro lugar onde a gente gravou. Lucas sorriu, incrédulo. Então existe uma fita. E deve estar lá, disse o avô, decidido. Se ela resistiu ao tempo, pode ser a última gravação do seu bisavô. Sem pensar duas vezes, Lucas pegou o carro. A viagem seria longa, mas a esperança os impulsionava. 3 gerações da mesma família, unidas por uma música que atravessava décadas, seguiam agora rumo ao interior, em busca do som perdido do passado. Durante o trajeto, o silêncio dominou o carro. Cada um parecia mergulhado em seus próprios pensamentos. Lucas olhava pela janela, lembrando-se do dia em que tudo começou. O show, a canção sobre Jesus, o choro do avô. Jamais imaginara que aquela apresentação o levaria até ali, numa jornada espiritual e familiar. Já era fim de tarde quando chegaram a Cachoeiro. As ruas simples pareciam paradas no tempo. Roberto pediu para parar em frente a uma construção antiga, quase tomada pelo mato. O letreiro apagado ainda exibia as letras desgastadas. Estúdio Velho, fundado em 1962. Eles entraram com cuidado. O lugar estava coberto de poeira, cheio de caixas, cabos e equipamentos antigos. A madeira rangia sob os pés. O cheiro de ferrugem e nostalgia enchia o ar. Roberto caminhava lentamente, como se cada passo o aproximasse de uma lembrança. Foi aqui que tudo começou, murmurou ele, tocando um microfone antigo. Aqui a gente sonhava com o mundo. Lucas olhava em volta, atento a qualquer pista.
E então, atrás de uma estante caída, viu uma pequena caixa de madeira, trancada por um cadeado enferrujado. No topo, gravado à mão, estava o mesmo símbolo, o círculo com o R. Vou, ele gritou, apontando. Olha isso! Roberto se aproximou, o coração acelerado. É dele, é o símbolo do Antônio. Lucas tentou forçar o cadeado, mas ele estava travado. Procuraram algo por perto até encontrarem um velho alicate. Um estalo seco quebrou o silêncio do galpão. A tampa da caixa rangeu ao se abrir. Lá dentro, embrulhada em um tecido azul desbotado, havia uma fita cassete. No rótulo, escrito à mão. Open quote. Recomeço, fita 07, 1963. Close quote. Lucas segurou a fita com reverência, como quem segura um relicário. Roberto se ajoelhou diante da caixa, as lágrimas escorrendo sem que ele tentasse conter. Meu Deus, sussurrou. Ele realmente gravou. A mulher chorava também, tocando o ombro do cantor. A voz dele sobreviveu. Lucas olhou em volta, tentando encontrar um toca-fitas, mas os equipamentos estavam destruídos. A gente precisa ouvir isso. Roberto, respirando com dificuldade, olhou para ele. Eu tenho um gravador antigo em casa. Foi o primeiro que usei. Ainda funciona. Eles voltaram para o carro em silêncio. A fita descansava no colo de Lucas, como um tesouro resgatado do tempo. A noite caía devagar, e a estrada parecia mais longa do que nunca. Quando chegaram à casa do cantor, o ar estava carregado de expectativa. Roberto foi até o escritório e tirou de um armário um gravador antigo, de corpo metálico e botões gastos. Lucas colocou a fita com cuidado. O avô se sentou ao lado dele. Um clique suave, um chiado leve, e então a voz de um homem começou a cantar. Era uma voz jovem, terna, e cada palavra parecia atravessar o tempo com doçura e dor. Open quote. Se o amor me faltar, eu ainda canto. Se o mundo me calar, eu ainda creio. Pois o som da fé não morre, ele apenas espera ser ouvido outra vez. Close quote. Roberto chorava silenciosamente. Era a voz do irmão, viva outra vez, depois de mais de meio século. Lucas segurou o ombro do avô. Ele sabia que um dia a gente ouviria isso. Mas de repente, o som da fita mudou. Uma pausa. E então, uma voz diferente. Não cantando, mas falando. Open quote. Se você está ouvindo isso, é porque encontrou o que eu deixei. E talvez o verdadeiro recomeço comece agora. Close quote. O gravador parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas e Roberto se entreolharam, sem palavras. O que Antônio quis dizer com o verdadeiro recomeço? Seria apenas um símbolo poético ou uma pista para algo ainda maior? Lá fora, o vento começou a soprar como se o tempo quisesse responder, mas ainda não fosse a hora. A notícia do vídeo de Lucas se espalhou com uma velocidade assustadora. Em menos de 2 dias, as redes sociais estavam tomadas por comentários, reportagens e reações. Sites de música gospel e páginas dedicadas à história da MPB começaram a repostar o momento em que o bisneto de Roberto Carlos cantava Luz do Meu Caminho ao lado do avô, agora com milhões de visualizações e uma comoção que ninguém esperava. Nos bastidores, Lucas ainda tentava entender o que estava acontecendo. Ele nunca buscou fama, pelo menos não desse jeito. Seu único desejo, desde o início, era que sua música alcançasse corações. Mas naquela semana, ele percebeu que algo maior estava acontecendo. As rádios começaram a tocar a música. Igrejas de várias partes do país reproduziam o vídeo durante cultos. E a imprensa queria saber quem era o jovem tímido de olhos claros e voz serena que tinha emocionado o rei no palco. Ele é o bisneto do Roberto Carlos, diziam. O sangue da música corre nessa família, afirmavam outros. Mas Lucas sabia que não era só sobre herança ou genética. Era sobre fé. Certa tarde, sentado na varanda da casa de Roberto, ele observava o avô lendo um caderno antigo, cheio de anotações. O sol batia de leve sobre a mesa e o cheiro de café recém-passado enchia o ar. Sabe o que é isso aqui? Perguntou Roberto, levantando o caderno. O quê? Respondeu Lucas, curioso. São letras que eu nunca gravei, músicas que eu escrevi, mas nunca tive coragem de cantar. Lucas ficou em silêncio. Roberto folheou algumas páginas e seus olhos marejaram. Essa aqui, por exemplo, disse, apontando para uma das folhas. Eu escrevi quando perdi tua bisavó. Falei com Deus, pedi força e ele me respondeu com essa letra. Mas eu nunca consegui gravar. O rapaz se aproximou devagar, leu alguns trechos e sentiu um arrepio percorrer o corpo. É linda, vô, murmurou. Mas por que o senhor nunca gravou? Porque era uma conversa minha com Deus. E algumas conversas a gente guarda no coração. Houve um silêncio longo. O vento mexia as folhas do caderno e um pássaro cantava ao longe. De repente, Roberto olhou para o bisneto e disse algo que Lucas jamais esqueceria.
Mas talvez essa música não seja mais minha, Lucas. Talvez ela tenha esperado até agora para encontrar a tua voz. Lucas ficou imóvel, sem saber o que dizer. O rei fechou o caderno e empurrou-o na direção dele. Canta ela. Faz o que o meu coração não conseguiu fazer. As mãos do jovem tremiam ao segurar aquele caderno envelhecido, marcado por tempo, lágrimas e fé. Era como se o próprio destino o entregasse uma missão, não apenas de cantar, mas de continuar uma história que começou muito antes de ele nascer. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou relendo cada verso, cada palavra. E a sensação era clara. Aquela letra parecia escrita para ele, para aquele momento. Os dias seguintes foram um turbilhão na vida de Lucas. Desde a conversa com o avô, ele carregava o caderno com ele para todos os lugares. Dormia com ele ao lado da cama. Relia cada palavra antes de dormir e acordava com a sensação de que algo o esperava além da música. No estúdio improvisado que ficava nos fundos da casa de Roberto, Lucas começou a trabalhar na melodia de Quando o Céu Silencia. Era um espaço simples, uma mesa de som, um microfone antigo e as paredes forradas com espuma acústica que o próprio Roberto mandara instalar décadas antes. Ali, o ar tinha cheiro de história, e cada ruído parecia conter lembranças de canções que marcaram gerações. Na primeira tentativa de gravação, Lucas travou. A voz não saía. O peso da responsabilidade o esmagava. Aquela música não era qualquer música. Era a conversa do avô com Deus, e ele sentia que precisava estar à altura. Calma, respira, murmurou para si mesmo, olhando para o reflexo no vidro da cabine. Você nasceu para isso. Mas a cada vez que tentava cantar, algo falhava. Não era a afinação, nem a emoção. Era o coração, que ainda não estava pronto para dizer o que aquela letra significava. No final do terceiro dia de tentativa frustrada, ele recebeu uma ligação de Roberto. E aí, meu neto? Como vai a gravação? Lucas hesitou por um segundo. Ainda não consegui, vó. Parece que a música ainda não quer sair. Do outro lado da linha, o silêncio foi profundo. Depois de alguns segundos, Roberto respondeu com voz serena. Então, talvez você ainda precise ouvir o que ela tem a te dizer. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas. Naquela noite, ele pegou o violão e foi caminhar até a beira da praia, um lugar onde sempre buscava respostas. Sentou-se na areia, observando o mar quebrando em ondas lentas e constantes. O vento frio batia no rosto e fazia o cabelo voar de leve. Enquanto dedilhava acordes suaves, começou a lembrar de tudo o que tinha vivido nos últimos meses. O reencontro com o avô, o momento no palco, a fé que reacendera dentro dele. E, sem perceber, começou a cantar baixinho os primeiros versos da música. Quando o céu silencia, é porque Deus fala baixinho. As palavras vieram como um sussurro do próprio mar. Ele fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez, a canção parecia viva, como se o próprio Espírito Santo o guiasse nota por nota. De repente, uma presença se aproximou. Era Roberto. Ele tinha saído de casa sem avisar, guiado pela intuição. Parou atrás de Lucas e o ouviu cantar em silêncio, até que o jovem percebeu e se virou, surpreso. Vou! Não pare, disse o rei com um sorriso cansado. Agora ela é sua. Lucas continuou, com a voz embargada. E quando terminou, Roberto tinha lágrimas nos olhos, as mesmas lágrimas que escorreram naquela noite no palco. É isso, murmurou o avô, com a voz trêmula. É exatamente isso que eu sentia quando escrevi. Você conseguiu transformar em música o que eu nunca consegui dizer. Naquela madrugada, os dois ficaram sentados lado a lado, observando o nascer do sol. Nenhum dos dois falava. Era como se a presença de Deus fosse palpável entre eles. Mas o destino, silencioso como o mar naquela manhã, já preparava o próximo capítulo. Porque, enquanto eles contemplavam o horizonte, uma ligação perdida começava a piscar na tela do celular de Lucas. O celular de Lucas vibrou sobre a areia, interrompendo o instante sereno entre avô e neto. Ele olhou para a tela. Um número desconhecido. No início pensou em ignorar, mas algo dentro dele o impulsionou a atender. Alô? Disse ainda ofegante pela emoção da canção. Do outro lado, uma voz formal respondeu. Boa noite, Sr. Lucas Braga. Falo da produção do Festival Luz do Mundo em São Paulo. Vimos o vídeo do senhor cantando com o Roberto Carlos e gostaríamos de convidá-lo para se apresentar no encerramento do evento deste ano. Lucas ficou mudo. O coração acelerou. O Festival Luz do Mundo era o maior evento de música cristã do país, transmitido para milhões de pessoas. Eu não sei o que dizer, respondeu, gaguejando. Diga sim, sussurrou Roberto, sorrindo de leve. Deus abriu essa porta para você.
A voz do outro lado confirmou os detalhes, e quando a ligação terminou, o silêncio voltou a tomar conta da praia. Mas, dessa vez, era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que precede um milagre. Nos dias seguintes, os preparativos começaram. A notícia da participação de Lucas ao lado de Roberto Carlos se espalhou rapidamente. As redes sociais ferveram novamente. Fãs do rei, cristãos e curiosos aguardavam o que seria talvez o momento mais emocionante da carreira de ambos. Mas havia algo que ninguém sabia. Roberto não estava bem. As últimas semanas tinham sido difíceis. A idade e o cansaço cobravam o preço da estrada, e médicos o aconselharam a repousar. Ainda assim, ele insistiu. Eu preciso estar lá, disse com firmeza. Essa música precisa ser cantada com ele. Lucas tentava esconder a preocupação. A cada ensaio, via o avô mais fraco, mas também mais iluminado. Era como se a fé o sustentasse de pé. E ele entendia. Aquilo não era apenas uma apresentação, era um encerramento simbólico de tudo que Roberto havia construído. Na véspera do festival, os dois ficaram sozinhos no camarim. Roberto, sentado em silêncio, olhava para o espelho. Lucas observava o reflexo dele e pensava em tudo que aquele homem representava. Sabe, vô, quando eu era pequeno, eu achava que o senhor era imortal, disse Lucas, com um sorriso triste. Que o senhor nunca ia envelhecer. Eu também achava, respondeu o avô, rindo baixo. Até perceber que a gente não precisa ser eterno para deixar algo eterno. Lucas segurou a mão dele. Eu te amo, vô. E eu te amo mais, meu neto. Canta por mim, se eu não conseguir. Aquela frase ficou ecoando na mente de Lucas até o momento de subir ao palco. O estádio estava lotado. Luzes, câmeras, uma multidão em oração. Quando os dois apareceram, o público se levantou. Gritos, aplausos, lágrimas. O locutor anunciou: Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos e seu bisneto, Lucas Braga. A primeira música foi uma clássica. O público cantava junto, como se o tempo tivesse parado. E então, Roberto olhou para o neto e fez um sinal discreto. Era hora de cantar Quando o Céu Silencia. O som do piano começou suave. Lucas respirou fundo, olhou para o avô e começou. Quando o céu silencia, é porque Deus fala baixinho. A multidão se calou. A cada verso, a voz de Lucas tremia de emoção, e Roberto o acompanhava com um olhar cheio de orgulho, o olhar de quem vê seu legado continuar. Mas no meio da canção, algo aconteceu. Roberto levou a mão ao peito, discretamente. Ninguém percebeu de imediato, exceto Lucas, que o olhava de lado. O velho cantor lutava para continuar sorrindo, mas a dor era evidente. Vô? Sussurrou Lucas, sem parar de cantar. Roberto balançou a cabeça, pedindo que ele prosseguisse. E mesmo com o coração em desespero, Lucas obedeceu. E quando a alma chora, é porque o amor ainda vive. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de ambos. Roberto se apoiou no ombro do bisneto, a voz quase sumindo, mas seus lábios ainda tentavam acompanhar a melodia. O público, sem entender, chorava junto, tomado por uma emoção inexplicável. Ao final da música, Lucas segurou o avô pela cintura, enquanto a última nota ecoava pelo estádio. Roberto sorriu com os olhos marejados e, com o microfone trêmulo na mão, murmurou: Agora eu posso descansar. Essas foram as últimas palavras dele diante de um público. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que aquele palco já presenciou. Nenhum som, nenhum grito, nenhuma palma, apenas lágrimas. Roberto foi levado imediatamente ao hospital, mas já havia partido. Partiu fazendo o que mais amava, cantando e passando adiante a fé que o sustentou por toda a vida. Os dias seguintes foram de comoção nacional. O Brasil inteiro chorou a despedida do seu rei. Homenagens vinham de todos os lugares, artistas, igrejas, fãs anônimos. Mas, no meio de toda a dor, havia também um sentimento de gratidão. Lucas passou os primeiros dias em silêncio. Não concedeu entrevistas, não apareceu nas redes sociais. Ficou recluso, cuidando do coração e tentando entender o que havia acontecido. Até que, uma semana depois, ele voltou à praia onde tudo começou. Levou consigo o caderno antigo, aquele que o avô lhe entregara. O vento soprava forte, o céu estava cinza. Sentou-se na areia, abriu o caderno e, com a voz embargada, começou a cantar baixinho. Quando o céu silencia, é porque Deus fala baixinho. As lembranças vieram como ondas. O sorriso do avô, as risadas, os conselhos, as canções antigas. Cada memória era uma nota viva, pulsando dentro dele. De repente, um grupo de pessoas que passava por ali o reconheceu e se aproximou. Ficaram em silêncio, ouvindo. Alguns choravam, outros apenas observavam, como se testemunhassem algo sagrado. Quando terminou, Lucas fechou o caderno e disse baixinho: Obrigado, vô. Eu continuo daqui.
Naquela mesma semana, ele anunciou um projeto, Herança Viva, um álbum com músicas inéditas escritas por Roberto Carlos, regravadas por ele em versões que misturavam o clássico e o contemporâneo. Cada faixa teria uma mensagem de fé, amor e esperança, exatamente como o avô sempre quis. O lançamento aconteceu 6 meses depois, e o sucesso foi imediato. As canções invadiram as rádios, alcançaram milhões de visualizações e emocionaram gerações diferentes. Mas o que mais tocava as pessoas não era a fama de Lucas, era a verdade que transbordava em cada palavra que ele cantava. No show de estreia, o palco estava simples: um microfone, um piano e uma foto do avô ao fundo. Quando a luz se acendeu, o público inteiro ficou de pé.